Cirurgias ortopédicas no pronto-socorro municipal de Várzea Grande estão suspensas e pacientes estão sendo atendidos no pronto-socorro de Cuiabá. Hoje, dos 240 internados, 15% vieram da cidade vizinha. O problema se agravou após uma inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que apreendeu equipamentos usados na ala de ortopedia. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Eliana Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, os pacientes de Várzea Grande vêm para Cuiabá e o problema é que aqui o atendimento também não é bom. Coitado de quem precisa. Nós estamos passando por uma situação muito difícil na saúde em Cuiabá, em Várzea Grande, em todo o estado, que não falar no Brasil. Continua passando, né, presidente? Continua. Nunca resolve, né? Nunca Promessa resolve. tem bastante. A gente pensa que não pode piorar e consegue piorar ainda. Então, aqui em Cuiabá também estamos quase na mesma situação que Várzea Grande. Os médicos sobrecarregados, quem está na UPA, sobrecarregados de paciente. Ontem à noite teve um incidente lá, pessoal falando que tinha pacientes de 2 horas da tarde sendo atendidos 8, 9 horas da noite. Então, nós realmente estamos numa situação difícil, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande. E a UPA do Pascoal Ramos é uma das melhores unidades ainda, não é? Então, o Pascoal Ramos... Tem lugar pior. Como fica bem longe do centro, mais difícil acesso, ele fica restrito àquelas pessoas que moram ali. Então, já diminui o afluxo de pacientes e aí dá para ter um atendimento um pouquinho melhor. Antes da entrevista, a senhora falava que ontem tinha uma audiência marcada para discutir os acordos que não foram cumpridos pela Prefeitura nesse termo de compromisso. O que o sindicato vai mostrar nessa audiência que deve ser remarcada agora? Então, a gente tem muitos dos acordos que fizemos lá, que são acordos, então, só foram acordados pontos que a Prefeitura se comprometeu e que tinha condições de fazer, e nem esses mínimos acordos que nós conseguimos estabelecer lá com a juíza foram cumpridos. Como concurso público, né, estávamos falando antes, foram demitidos vários profissionais, já foram demitidos antes do concurso e o concurso não sai. O concurso deveria ser este ano, em abril deste ano, já estamos em outubro e não temos nenhum edital ainda para avaliar. Medicamentos, né? Medicamentos em falta. Ontem na UPA eles me disseram que só tinha ampicilina lá, não tinha Plasil, não tinha dipirona. As coisas... Isso em qual UPA? UPA Morada do Ouro. UPA Morada do Ouro. Sim. E a gente está sentindo a mesma falta de medicação que antes do acordo. E os equipamentos e instalações de última qualidade, as reformas que foram feitas, há menos de 2 anos, já estão todas precisando refazer. O que a gente acaba não entendendo muito bem é que o Sindicato dos Médicos vem aqui na televisão, não só o Sindicato dos Médicos, né? A reportagem vai às ruas, ouve os pacientes, só se ouve reclamação. Aí os dirigentes vão à imprensa e dizem que está tudo bem. Não tem como entender isso. É tapar o sol com a peneira? Eu falei numa reportagem aqui na CBN que eles gastam esse dinheiro todo na eleição para convencer as pessoas que está tudo bem. Né? Em vez de... Foram bilhões de reais gastos em eleição, em Copa do Mundo e tudo, e nada para a saúde. Cuiabá não teve nenhum ganho para a saúde na Copa do Mundo. Então, os gestores acabam fazendo usando esse recurso para propaganda, mas quando, na realidade, quando você precisa mesmo da saúde pública, a gente não consegue ter o atendimento necessário. Para a Copa mesmo era esperada aí a conclusão do Hospital Júlio Miller, que não ficou pronto, parece que agora ainda está com mais problemas. É uma obra do Estado e do Governo Federal. Era uma esperança também dos médicos para ampliar, para ajudar a atender a população? Então, era esperança para a gente concluir esse hospital, aquisição de medicamentos também, mas de equipamentos novos. Todo o dinheiro foi gasto com serviço privado, contratado, alugado para atender os estrangeiros, né? E a saúde pública continuou precária do mesmo jeito, com mais dificuldade, uma dificuldade crescente ainda. Presidente, qual a sugestão que o Sindicato dos Médicos teria para a Prefeitura de Cuiabá, de Várzea Grande, para as prefeituras do interior, para o governo do Estado, para tentar melhorar pelo menos um pouco essa situação caótica da saúde?
Então a gente precisava fazer uma força-tarefa conjunta, né? Todo mundo em prol da saúde. Em primeiro lugar, acredito que assim, deixar de lotear a saúde como cargo político, né? Às vezes colocam gestores na saúde que são exclusivamente mandados de algum vereador, de algum deputado, por um cargo político, colocar pessoas competentes na saúde pública, porque as pessoas de carreira têm cursos especiais, podem ajudar nisso, não precisa. A privatização que o governo estadual começou deu todo errado. Em relação a Cuiabá e Várzea Grande, já que a senhora está falando nisso, os dois secretários, o daqui e o de lá, eles são incompetentes? Eles estão a serviço de alguém apenas? Eles são médicos, né? Como, mais do que ninguém, deveriam ter todo o domínio da situação que se apresenta. Eu posso dizer que os resultados das ações que eles estão fazendo não são bons. E aí, eu julgá-los não é minha função, né? Minha função é curar. Então, eu acho que os médicos que são imbuídos no cargo de gestão têm obrigação de fazer diferente. E o que a gente vê é só mais do mesmo, independente se for médico, advogado, qualquer um que entra nessa gestão continua com a mesma coisa: sucateamento, privatização, terceirização e ainda a população mal atendida. Em Várzea Grande, falando dessa questão de privatização, o sindicato conseguiu até, inclusive, reverter uma decisão do executivo de demitir médicos por lá. Exatamente. O secretário de Várzea Grande fala que tem alguns médicos que fazem um esquema. A gente pediu para ele seguir com as investigações e as denúncias que ele faz, mas demitiu todo mundo numa clara manifestação de favorecimento à empresa terceirizada que foi contratada para gerir a escala de plantão do pronto-socorro de Várzea Grande. Segundo informações, eles hoje gastam R$2 milhões para gerir a porta de entrada de Várzea Grande, e para a empresa foi oferecido 8 milhões. Então, nós, como Sindicato dos Médicos, não apoiamos nenhuma forma de esquema, nenhuma forma de divisão de horário. Mas a gente também não vai deixar sobrecarregado em cima da gente toda a culpa por um sistema que não funciona. O que a senhora diz aí lembra muito essa polêmica das organizações sociais. Quer dizer, quando a unidade é tratada, né, é administrada com recursos públicos, tem dois. Quando se contrata uma empresa particular, o poder público já tem 8 milhões. Por que isso? Então, tem várias desculpas. Uma das desculpas principais é a lei lá de responsabilidade fiscal, que para mim, ela só vem para punir quem trabalha. Agora, a lei diz que o serviço não é para funcionar, que é para ser caótico desse jeito. A lei não deve dizer isso. Eles dizem que a lei fala que a gente não pode gastar com mão de obra física ali do médico que ganha o seu salário, mas que possa dar os 8 milhões para uma empresa terceirizada, para uma empresa gerir. Então, diz que é outra forma de pagamento que aí pode dar para essa empresa 8 milhões, mas não pode aumentar o salário do médico que está lá. Enquanto isso não tem remédio, a população não consegue ser atendida e muita gente, às vezes, acaba até morrendo. Infelizmente. Muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Muito obrigada, doutora.